Flamengo começa jogo avassalador, com um nível altíssimo e grande volume de jogo, né? E chegou até a ser assustador. A maneira que dominava o Palmeiras, né? Que parecia um time pequeno, mas perdemos gols como sempre. E aos 22 minutos ainda do primeiro tempo, o Carrascal é expulso e aí foi o começo do desastre. Mas antes de falar desse jogo que seria importante para o Mengão, né? Caso viesse a vitória, né? Venho lhe pedir com toda humildade, a quem não for inscrito no canal que se inscreva e já chega deixando o seu like precioso, aquele like de confiança no meu trabalho. Comentem, deixem seu feedback, compartilhe para geral, acione também os sininhos das notificações e veja nossos vídeos começo, meio e fim. E nos ajude com a minutagem do canal e agregando a tudo isso, quando dezembro chegar, poderemos sim estar monetizando juntos esse canal que é meu, é seu e é de todos nós. Grato por todos que até aqui chegaram e grato ainda pelos que ainda irão chegar. E vamos começar com mais uma nova matéria. Galera, o Flamengo foi superado pelo Palmeiras por 3-0 na noite deste último sábado no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo criando as melhores oportunidades, né, no início da partida e com um volume incrível, o rubro-negro teve Carrascal expulso ainda no primeiro tempo e precisou atuar com um jogador a menos durante boa parte do confronto. O Flaco Lopes, o Alan e o Paulinho marcaram os gols da equipe paulista. Com o resultado, o Mengão desperdiçou uma grande oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras na competição. E agora volta as atenções para o duelo contra o Cusco da Libertadores, terça-feira agora. A partida começou em ritmo muito tenso e o Flamengo teve a primeira chance logo no primeiro minuto. Após roubada de bola no campo ofensivo, Samuel Lino soltou uma bomba de fora da área e Carlos Miguel pulou no campo para espalmar em excelente defesa. Sem pressa, o time rubro-negro trabalhava a bola no campo ofensivo, trocando passe em busca do espaço para a entrada do Palmeiras, que parecia perdido na partida. Aos 14 minutos, o Flamengo voltou a levar perigo, a equipe recuperou a posse, né, no ataque, Paquetá para Samuel Lino, Samuel Lino devolveu novamente para Paquetá, né, e de vez de chutar, tentou encobrir o goleiro Carlos Miguel, que se esticou e evitou o primeiro gol da partida. Claramente foi uma grande chance desperdiçada por Paquetá, que para mim foi por excesso de preciosismo. Tentou dar um totozinho por cima do goleiro, ao invés de fazer o simples, que era só tocar rasteirinho no cantinho. E quando a partida se aproximava da metade da primeira etapa, Carrascal acabou sendo expulso após uma dividida com Murilo. O colombiano levantou demais o pé e atingiu o rosto do defensor palmeirense. O árbitro mostrou cartão vermelho direto para o camisa rubro-negro. O Carrascal foi no mínimo imprudente, irresponsável e até muito ingênuo, né? Prejudicou muito o Flamengo dali por diante. E mesmo como jogador a menos, o Flamengo conseguia ainda ser competitivo e mais presente no campo ofensivo do que o adversário. Na reta final do primeiro tempo, porém, o Palmeiras abriu o placar com o Flaco Lopes. O argentino limpou a marcação de Léo Pereira, com tranquilidade bateu de canhota para vencer Rossi e fazer 1-0 Palmeiras. Aí, o que já parecia ruim, porque o adversário também é uma grande equipe muito forte, que com um a menos e levando aí o primeiro gol na frente, ficou quase que impossível não pensar na derrota. E olha que aos 48 minutos já do acréscimo, para o intervalo de jogo, Varela ou Lino ali pela direita, cruzou, rolou ali da entrada da área e veio sozinho, livre de marcação, a Vitor Araújo, para tocar de maneira bizonhamente. Poderíamos ter ido com um empate para o intervalo, só que não. Apesar de ter sido superior durante boa parte da etapa inicial, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem. Bom, até ali, pelas circunstâncias, né, 1-0, ainda tinha muito jogo. E na volta para o segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim programou a entrada de Bruno Henrique no lugar de Everton Araújo para deixar a equipe muito mais ofensiva. Aos 9, Paquetá cobrou falta na área e Samuel Lino desviou de cabeça para a grande defesa de Carlos Miguel. Carlos Miguel foi um dos grandes nomes da partida pelo lado do Palmeiras, hein, galera? Na sequência, o Palmeiras aproveitou um contra-ataque e ampliou para cá. Alan chegou antes de Varela na área e de ombro conseguiu mandar para a gente numa falha de Rossi, fazendo 2-0. Mesmo diante do cenário adverso, o Flamengo seguiu buscando o ataque, mas encontrou dificuldade para superar a defesa palmeirense e aos 34 Paquetá fez boa jogada pela direita da área e bateu colocado buscando um ângulo de Carlos Miguel. A bola passou rente ao travessão. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda marcou o terceiro gol com Paulinho e deu números finais à partida. Palmeiras 3, Flamengo 0. Galera,
Com o resultado adverso, o Flamengo desperdiçou uma chance de ouro de encostar ali no Palmeiras na liderança do Brasileirão, né? Mas segue ainda com o jogo a menos em relação ao adversário, e na próxima rodada o rubro-negro enfrenta o Coritiba no Maracanã no último compromisso antes da parada da Copa do Mundo. Galera, eu acho que o Leonardo Jardim de alguma forma subestimou muito o time do Palmeiras, que nos 11 contra 11 iniciais parecia presa muito fácil. Seria questão de saber em qual minuto de jogo o Flamengo faria 1-0 para deslanchar para uma goleada, porque era o que se via no jogo ali, uma diferença brutal das duas equipes nos primeiros 20 minutos do que se fazia dentro de campo naqueles 22 minutos iniciais. Na minha percepção, foi um erro abrir mão de um meia de marcação, no caso do Everton Araújo, pela entrada do Bruno Henrique, que realmente deveria entrar, mas no lugar do Pedro, que infelizmente seria o cara a ser sacrificado. E aí teremos a zaga e os laterais do meio campo quase que completos, né? E lá no ataque teremos uma boa saída com o Bruno Henrique, o Lino e o Paquetá chegando. E quem sabe em contra-ataques não poderíamos chegar, né? Daríamos a bola sim para o Palmeiras e daí? E se fechávamos ali a casinha para sair em velocidade, quem sabe depois colocar o Royal na direita e jogar o Varela na esquerda no lugar de Alexandro, que mais uma vez estava mal. A idade pesa muito e em jogos corridos também fisicamente não está a melhor forma. Tínhamos o Pulgar, no caso cansaço de Jorginho, poderia entrar, né? O Ortiz poderia entrar também e botava 3 zagueiros. Povoava aquele meio campo ali, tanta coisa para fazer, e ele escolhe abrir o meio campo diante de um grande time como o Palmeiras. E foi o que se viu. Eles tinham a chance e não desperdiçavam, matávamos sempre e terminou vencendo por 3-0. Um resultado completamente mentiroso, não injusto, mas sim mentiroso. O mérito do Palmeiras foi aproveitar, não desperdiçar, matou o jogo e foi cirúrgico. E olha que tivemos mais um jogo com o Rossi falhando. Para essa fase ruim do Rossi, foi crucial ele ver 6 goleiros ali pré-convocados para a seleção argentina e em 6 goleiros não apareceu o seu nome. Parece ter sido uma ducha de água fria e o que se vê é um desânimo total e falhas sucessivas. Aí eu não falo para vocês, o Andros reserva daria uma resposta positiva? Bom, eu acho que não. Eu acho ele muito falho, inseguro, nervoso e sem uma altura para goleiro. Para mim, essa fase do Rossi tem que passar mesmo dentro de campo. A direção técnica, o técnico, os jogadores precisam abraçar ele nesse momento que todo bom goleiro passa. Porque nem tudo na vida de jogador são flores. Outro muito mal, e esse aí não dá mais, galera. Alexandro, temos que comprar urgente nessa janela aí um ótimo para bom lateral e com uma idade, para ainda poder jogar em alto nível por um bom tempo. Aliás, acho que um é pouco, né? Precisamos de 2. Ali no meio a coisa também fica muito séria, porque se tem um monte de gente e ao mesmo tempo não tem ninguém. Ou um jogador só, né? Eric Pulgar fora por contusão e voltando agora praticamente já com a Copa em seu início. O Saul se recuperando ainda de cirurgia e parece, e quando entra está sem confiança. O De La Cruz joga 20 minutos de encher os olhos e depois fica por conta do departamento médico mês. Arrascaeta, já fora há algum tempo, é o termômetro desse time. Jorginho não aguenta uma partida corrida. Os jogos desgastantes, né? Ele não aguenta. Ele é ótimo jogador, mas para pouco tempo. Paquetá, que neste jogo foi o que mais chutou pro gol e teve chance, 42 milhões para chutar assim tão mal e para perder gol. Bisões, né? Lá na frente o Pedro, que tentou até vir buscar jogo, tentou armar, porque senão morria de fome lá na área. Mas para muitos não deveria vir voltar, né? As pessoas fingem não ver a qualidade no cara. Ele é um dos melhores garçons do Flamengo, além de artilheiro e fazer gols. Sabemos evidentemente que o cara precisa de um bom reserva, de um outro centroavante. Para a vaga dele não tem ninguém. Para o lugar do Arrascaeta também não tem ninguém. Podem até colocar uns por ali, mas não terá a evolução e a desenvoltura e qualidade de ambos. Não adianta fazer terra arrasada, ser negativo, reclamar de tudo. Nem tudo está errado. O que está, dá tempo de mudar e consertar. Agora, se você ficar todo o tempo falando tá ruim, tá ruim, tá ruim, que estão todos maus o tempo todo, uma hora realmente vai estar ruim e mal mesmo. E aí você vai encher o seu ego e dizer, tá vendo? Eu não falei? Falsos profetas, né? Torcedores negativos que por trás dos mantos do Negão tem muitas outras pretensões. Vai ver que nem esses flamenguistas são.
sempre falam a mesma coisa. Ninguém serve, ninguém presta. Imagina se fosse Vascaíno, Santista, Cruzeirense e até mesmo o Guarani. Esse time que já não ganham títulos há muito tempo. Já tinham se mandado ou migrado para outro time. Porque se o Flamengo, que está sempre disputando tudo nos primeiros lugares e em todas as competições, sempre com um dos favoritos a ganhar, é uma outra coisa, né? Temos títulos todos os anos de 2019 para cá. E aí ficam uns caras desgostosos, ignorantes e com discursos de mesmices, chatos e faz terra arrasada por tudo, reclamam de tudo. São os verdadeiros mimizeiros, esse sim. Não há problemas em oscilar no que falamos, gente. Faz parte do jogo. Hoje tá bom, amanhã tá ruim, melhorou, piorou. Jogou muito bem hoje, e hoje foi mal, amanhã foi bem. Os comentários têm que ser em relação àquela partida isolada. São feitos em sequências. Às vezes não é o conjunto em si, é avaliarmos cada jogador separado e depois ele em grupo. Porque o cara pode estar jogando muito, fazendo chover, e o time mesmo assim está perdendo. Aí fazem avaliações frias, fracas e sem noção algumas. E pior, repetitivas. Bom, acho que precisamos melhorar, sim. Tem um jogador velho, tem um jogador mal fisicamente, tem uns que nem merecem estar ali, mas não dá para desfazer de tantos assim de uma só vez. Para vestir esse manto precisa ter raça, garra e entrega. E aí às vezes nem é necessário ser craque. Vamos parar de gastar milhões e trazer qualidade, juventude e talento. Diretoria também tem que ser cobrada. E também porque só cobra os treinadores. É lógico, né? É melhor trocar um do que trocar 5 ou 6 jogadores que estão mal e não renderam. O elenco tem muita qualidade, sim, tem. Só que é um elenco muito envelhecido e com jogadores já em finais de carreira, totalmente realizados financeiramente e sem grandes pretensões futuristas. Bom, terça-feira, dia 26 no Maracanã, vamos jogar com o Cusco e fazer a melhor campanha da primeira fase desta Libertadores 2026. E com isso, nos dando o direito de dali para frente fazer sempre a segunda partida dentro de casa e diante da nossa imensa torcida aqui no Maracanã. Temos que confiar, acreditar, torcer, apoiar dia após dia. Torcer é isso, é darmos continuidade sempre. E uma energia positiva e nada de negatividade. Tá ruim agora, mas o amanhã virá com melhoras, acredite. Galera, vou ficando por aqui, deixando claro um desabafo. Para quem entende um pingue é letra e quem for ver ou ouvir, vai vestir a carapuça e sei que vai saber para quem foi esse meu recado. Um enorme beijo em seus corações, obrigado pelo seu apoio, carinho com o canal, né? Audiência, deixe seus likes, compartilhe para geral. E como sempre eu faço no final dos meus vídeos, e com muito orgulho e prazer imenso lhe falo, isso aqui é sempre Fla. Valeu!